Tudo bem, gente? Como vão? Bom, o assunto de hoje, Brasil Colônia, chegada dos portugueses, capítulo 20. Nós vamos entender aí quais foram as razões, os motivos, as circunstâncias que levaram esse povo à América, à futura América portuguesa. Né? A gente tem que levar em consideração uma série de acontecimentos e buscar um pouquinho lá atrás, né, do que nós estudamos para poder entender melhor todo esse momento. Tá certo? Então vamos começar. Né? Após aí a descoberta do Novo Mundo em 1492, empreendida pelos espanhóis, liderados por Cristóvão Colombo, né, começou-se a pensar quem seria o dono desse novo território, dessas Índias que os espanhóis imaginavam que tinham chegado, mas na verdade não eram as Índias, e sim, né, um novo continente. Diante dessa situação, um imbróglio, um problema se formou. Né? Lembrando que os portugueses já tinham se lançado ao mar bem antes dos espanhóis, bem antes de 1492, né? No chamado movimento Pequenas Navegações, onde os navegantes portugueses, né, entraram em contato com os povos de Ceuta, da Ilha da Madeira, e passaram a adquirir esses territórios para o reino português. E ao longo do tempo foram avançando por mares nunca antes navegados, é claro que sempre respaldados por esse contato que eles tiveram, como eu estou mostrando aqui no cursor, com o litoral africano, esse movimento chamado de Périplo Africano. Então, diante desse evento, né, acontecido em 1492, os espanhóis, já sabendo que os portugueses já tinham domínio marítimo dessa rota ao sul da África, né? Que eles pensaram juntos em 1492? Um tratado que pudesse, de fato, atender aos interesses de ambas as monarquias, que pudesse ajudar os dois lados. Na cidade de Tordesilhas, na Espanha, foi assinado o famoso Tratado de Tordesilhas, onde, ao seu final, né, atestava-se que as terras a partir de 370 léguas da ilha de Cabo Verde, 370 léguas, né, a oeste da linha de Tordesilhas, né, demarcada aí pelo meridiano apontado pelo Papa, estariam sob a tutela da Espanha. E as terras a leste desse tratado, dessa linha, pertenceriam aí a Portugal, tá? Mas é claro, né, o lobby, a força que os portugueses fizeram para o Papa, né, no sentido de doar, de permitir, né, que esse território fosse deles, era motivado pelo seguinte fator: os portugueses já tinham domínio dessa rota comercial marítima ao sul da África, tá? Quem quisesse navegar por aqui, né, que não fosse português, teria que pagar uma taxa para o reino, né, de Portugal. Tá certo? Então, os portugueses fizeram uma força, né, fizeram um lobby junto ao Papa, no sentido de garantir, né, esses territórios aqui ao sul da África para eles, tá bom? Para os navegantes portugueses, para a monarquia portuguesa, e ninguém mais, tá? Por isso, e claro, né, um outro fator importante: Espanha e Portugal eram as grandes potências econômicas da época. Né? Dessa forma, essas monarquias tinham muito mais força, né, de barganha junto à autoridade papal para atender aos seus interesses. Já tinham também, né, se lançado ao mar, logo foram os primeiros. E os primeiros, né, tiveram aí a preferência, tá certo? Nesse slide eu mostro para vocês a carta, né, o tratado mesmo de papel, né, que hoje está lá presente no Museu de Lisboa, na verdade a Biblioteca Nacional de Lisboa, e abaixo, né, o mapa do ainda
descoberto do ainda inicial continente, né, que seria a América onde nós estamos. Percebam que o conhecimento da América ainda é pouco, né, rarefeito, somente essas parcelas aqui do nosso território. Mal os portugueses e os espanhóis imaginavam que o continente era muito maior do que esses pedacinhos de terra. Tá certo? Beleza? Tudo bem? De boa? Percebam também os grandes detalhes que a costa africana já possuía nesse mapa, né? Justamente por esse contato que os navegantes portugueses tiveram aí com as elites do litoral africano, no sentido de ter escravos, né? E trocar esse contexto, produtos entre esses dois lados, para se chegar às Índias, né? Que de fato acontece no ano de 1498, né? Com Vasco da Gama, beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então vamos avançar mais um pouco. Vamos lá. Podemos dizer que esse período inicial, galera, da presença dos portugueses aqui na futura América portuguesa é o período pré-colonização, porque de 1500 a 1530 Portugal não tinha tanto interesse em colonizar esse território. Primeiro porque não tinha visto riquezas, como, por exemplo, minerais, ouro, e o outro fator, entendiam que o ambiente era bastante hostil, né, diferente daquilo que eles conheciam. Então, diante dessas questões, foi necessário, no primeiro momento, entrar em contato com as populações do litoral, trocar produtos pelo que eles viam, né, de interessante, que de fato foi o pau-brasil, né, essa árvore que fornecia uma tinta avermelhada que serviu para pintar as roupas dos europeus por muito tempo, né, levada do litoral do futuro Brasil para a Europa por Portugal. Então, a primeira riqueza, podemos dizer assim, que os portugueses extraíram do nosso território foram, de fato, o pau-brasil, que deu o nome do nosso país, né? Brasil, associado à brasa cor vermelha, né, que essa tinta liberava a partir dessa planta, beleza? Tudo bem? Não podemos deixar de esquecer que a presença dos jesuítas foi muito importante aí, foi muito forte. Os jesuítas vieram junto dos navegadores portugueses no sentido de ver riquezas, angariar riquezas para a igreja e sobretudo, conquistar novos fiéis, porque a igreja com I maiúsculo estava em crise na Europa, estava vivenciando a reforma e, por consequência, a contra-reforma protestante, perdendo fiéis para religiões que estavam surgindo, né? Religiões essas que saíram do cristianismo, tal como o luteranismo, tal como o calvinismo, tal como dentre tantas outras religiões protestantes que surgiram nesse momento. Então, era uma concorrência muito forte para o cristianismo, né? O anglicano, o anabatista, né? O calvinista, enfim. Então, era necessário a igreja conquistar novos fiéis. E as grandes navegações surgiu aí como uma oportunidade. De fato, os jesuítas empreenderam uma educação jesuítica para os índios, criaram uma língua ao longo da colonização, a partir de 1530, como eu falei com vocês no exercício, a chamada língua geral, um dialeto comum entre o europeu e o indígena. Isso ficou evidente, ficou mais fácil, deu certo por causa da forma que os jesuítas manipularam, controlaram os indígenas em aldeamentos, educava-se esse indígena, aqueles que de fato não resistiram, porque tiveram outros que resistiram, fugiram, não aceitaram essa educação, não aceitaram o trabalho escravo e, claro, tiveram facilidade para fugir porque conheciam o território, mas aqueles que se subjugaram receberam educação, e também
foram explorados bastante, né? Mão de obra, de fato, quem trabalhou nesse primeiro momento, né, foram os indígenas que aqui estavam, tá certo? Nas próximas aulas nós vamos conversar com mais profundidade sobre esse processo, falaremos aí, né, das capitanias hereditárias, falaremos os motivos que levaram essas capitanias não darem certo, né, de modo geral. Vamos falar da administração colonial, como o governo português, como a monarquia portuguesa pensou em controlar esse território a partir de 1530, mediante as invasões de franceses, né, sobretudo aqui na nossa costa brasileira. Enfim, nós vamos conversar com mais detalhes sobre tudo isso na próxima aula. Nesse primeiro momento, é importante entender que tratou-se de um momento pré-colonial. Né? Nenhum europeu ficou aqui, né, nesse momento, né, quis de fato, né, fincar os pés na terra, não. Né? Foi um momento de extração de riquezas. Tá bom? Tudo bem? Então, gente, até a próxima e continuem com a atividade proposta para o dia de hoje. Um abraço.